Bom dia e a paz do Senhor para amados irmãos, aqui nesta manhã, mais um dia, de escola dominical online. Louvado seja Deus. Vamos começar aqui a nossa aula orando, pedindo a Deus que venha abrir o nosso entendimento nesta manhã. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, rendemos graça a Ti, Senhor, nesta manhã. Te louvamos, Te engrandecemos, Pai. Te agradecemos, Deus, por tudo que Tu tens feito. Deus, aqui estamos nesta manhã de mais um dia, Senhor, para aprender de Ti. Porque entendemos, Senhor, que sem o Senhor nada somos, nada temos. Deus, então abre o nosso entendimento, o nosso coração, que possamos, Senhor, passar a Tua verdadeira palavra, Senhor, de forma bem ousada, Senhor, de forma, Pai, a qual os Teus filhos venham entender. Deus, em nome de Jesus, derrama da Tua graça e do Teu poder sobre nós. É isso que Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início à nossa aula aqui, que está lá no capítulo 9, da revista O Poder do Espírito Santo, que o texto bíblico básico é Efésios, capítulo 8, versículo 8 ao 21, que nós vamos começar lendo nesta manhã, que diz assim, Efésios 5, 8 ao 21, porque no outro tempo erreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los e torpes, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio, mas com sábio, remindo o tempo, portanto, os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas estendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hino e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Texto áureo que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Louvado seja Deus. Comentário na palavra introdutória diz assim: Charles Spurgeon declarou que o poder é uma prerrogativa exclusiva e especial de Deus, e somente dele. Essa vantagem encontra-se em cada uma das três pessoas da gloriosa Trindade: o Pai, que está lá em Hebreus 11, 3, o Filho, João 1, 3, e o Espírito Santo tem poder igual. A Bíblia confirma declarações de Spurgeon. Nele vemos que o poder pertence a Deus e que Jesus prometeu revestir seus seguidores com essa capacidade, a fim de que pudesse cumprir propósito específico. Queria aqui também estar falando acerca de quem é Charles Spurgeon, que foi um pregador britânico
a qual se nasceu em 1834, se converteu em 1850, com 15 anos, né? E com 16 ele fez o seu primeiro sermão, e com 17 ele foi chamado ao pastorado. Então foi um homem muito importante da era da igreja, fez alguns sermões muito interessantes, e você que puder aí olhar direitinho na internet, pesquisar, você vai ver que isso que nós estamos falando aqui foi de grande importância. Charles Spurgeon foi um pregador britânico que viveu na era de 1834 e veio o seu falecimento em 1892. Então, irmão, é por isso que eu estou dando essa referência de Charles Spurgeon, porque a revista está nos dando esse nome como referência, um homem que fez uma diferença. Vamos continuar aqui a leitura. E o poder implica virtude, coragem e ousadia. Manifesta-se em várias dimensões para o cristão testificar. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim: mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então tu vê aqui que foi uma ordenança de Deus, do próprio Jesus, ficar em Jerusalém, porque lá revestirei vocês de poder. Então nós vemos que o poder de Deus é o revestimento da nossa vida. O poder de Deus é o que está sobre a nossa vida. O poder implica a virtude, coragem. Atos 1, versículo 8. Vamos lá. Opera sinais e maravilhas. Em Atos 3, 8 e 9. Suporta sofrimento. Atos 7, 57 e 60. Eu acho interessante esse livro de Atos aqui, no capítulo 7, que ele vai falar do primeiro martírio da igreja. Foi quando Estevão foi apedrejado, porque estava pregando a palavra do Senhor, que estava trazendo a verdadeira palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que viver uma vida no poder de Deus não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade, não quer dizer que nós não vamos ter momentos difíceis. Vamos sim, mas com a certeza que o poder de Deus está sobre as nossas vidas. Confirma a palavra, Romanos 15, versículo 18, 15, 18, que diz assim: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para obediência dos gentios, por palavra e por obra. Então nós vemos aqui que Paulo pregava aquilo que ele vivia. Paulo falava de um poder que ele tinha experimentado primeiramente nele. Então essa irmão, algo interessante, que aqui Paulo está falando: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Então tu vê, Marco, que aqui Paulo teve essa coragem, Paulo teve essa forma de se colocar a sua pregação de uma forma que ele tinha que primeiro viver nele. Então esse é o cuidado que a igreja tem que ter. Quando nós trazemos a palavra, o poder de Deus está manifesto quando nós vivemos aquilo que Ele quer que nós vivemos. Então trazer a palavra de Deus é algo muito desafiador. Que aqui Paulo está falando: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ou seja, ele tinha que primeiro experimentar desse poder para ele. É igual quando a gente fala pregar o que vive e viver o que prega. Foi o que o Paulo fez. Paulo só pregava aquilo que ele vivia nele mesmo. Quando ele fala em amor, é porque ele viveu o amor. Quando ele falava em perdão, é porque ele vivia o perdão.
Quando ele fala em manifestação de poder, porque a manifestação de poder primeiro vinha nele, primeiro vinha no seu coração, para depois ser passado para frente. Então eu acho interessante esse texto aqui, né? Que Paulo vai dizer que ele não ousaria a dizer nada daquilo que não tivesse feito algo na sua própria vida, no seu próprio interior, né? Conhecer o mistério de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 26 e 27, e diz assim: estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam, e a unção que vos recebeste dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, esse poder de Deus, ele já está em nós. Então ele nos ensina a viver uma forma diferenciada, a viver uma forma de milagre, a viver uma forma de ousadia na presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Essa capacitação foi amplamente usada pela igreja primitiva e resultado de poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8, ele concedeu uma unção plena a Jesus para a realização do seu ministério terreno. Atos 10:38. Atos 10:38, e diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Conferiu a fé de Estevão para a pregação ousada. Em Atos capítulo 7, nós vemos ali a forma ousada que Estevão teve de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E outorgou dons a Paulo, de tal maneira que o seu ministério foi plenamente confirmado por operações de maravilhas. Atos 11, Atos 19, versículo 11, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se lavavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então nós vemos aqui que não era a roupa de Paulo, não era o lenço que Paulo usava, era a fé que havia, o poder de Deus que havia na vida dele, que fazia de sua diferença, que fazia com que ele vivesse esse poder, essa manifestação de poder. Não era o lenço de Paulo que curava, não era o avental de Paulo que passava nas pessoas, que expulsava, mas sim a fé, a qual Paulo, dentro dele, tinha guardado. Louvado seja Deus. Então isso fez toda a diferença na vida de Paulo. Viabilizou o pleno sucesso a Filipe e no grande ministério evangélico que resultou na divulgação da palavra em Samaria, e entregou sábia e firme direção à igreja primitiva para que executasse um audacioso plano missionário. Atos 13. Deus atua
segundo esse poder. Efésios 3:20, vamos ver, Efésios 3:20. Aleluia. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, mais uma vez Paulo falando de um poder que deveria primeiro operar na sua vida, para depois ser manifesto às pessoas. Então nós vemos a forma que Paulo tratou esse poder de Deus na vida dele. Ele entendeu que ele precisava primeiro viver, estar com aquele poder sobre a sua vida, viver essa manifestação, porque o poder de Deus, uma vez que ela vem, a presença do Espírito Santo, uma vez que ela está em nós, há uma mudança, há uma transformação. Não tem como viver uma vida com o Espírito Santo, não tem como viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo, se não tiver uma transformação. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 1, mandando o quê? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então nós vemos que para viver uma manifestação de poder do Espírito Santo, primeira coisa que há na nossa vida é uma mudança, é uma transformação. Não tem como viver uma vida cheia de poder de Deus se nós estamos com as mesmas práticas, se nós vivenciamos com as mesmas coisas, se nós estamos participando daquilo que o Espírito Santo muitas das vezes tem desaprovado, tem reprovado. Então Efésios 3:20 diz isso: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, o poder de Deus primeiro tem que operar em mim. A palavra de Deus tem que primeiro fazer um efeito em mim, para depois de mim poder passar para as outras pessoas. Então isso é muito sério, irmão. Você vê hoje a gente falando, estamos aqui falando do poder do Espírito Santo, mas se não houver uma dedicação, se não houver uma vida de busca, se não houver uma vida de santidade, se não houver uma vida de compromisso com Ele, esse poder, irmão, você pode ter tudo, menos o poder de Deus, porque Deus é Deus de princípio, e isso ninguém vai mudar. Louvado seja, quanto mais o utilizamos, mais nos aproximando da sua plenitude. Efésios 5, versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do poder do Espírito Santo. Então tu vê que ele está dando aqui uma forma: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Primeiro, o revestimento do amor. Marco, você poderia me dar alguns pontos específicos sobre esse revestimento do amor? Paz do Senhor a todos os ouvintes da Igreja de Deus e Fiel. Esse ponto é bastante interessante, porque vai falar do revestimento do amor e, consequentemente, vamos olhar lá a Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, o versículo, a partir do versículo 22, e Paulo vai ser bem enfático no que ele vai dizer a respeito da questão do amor, que vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E o interessante que as obras da carne, ela é totalmente ao contrário do fruto do Espírito. Verdade. E vamos lá ver, Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai dizer a primeira coisa, são 9
é o fruto com 9 características, né? Esse fruto só é esse fruto porque existe essas 9 características, né? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Repararam que a primeira palavra vem amor? É verdade. Então esse revestimento preciso ter consequentemente o fruto do Espírito. É verdade. É? Então nós vemos aí, por isso que não tem como viver uma vida com Cristo se não haver arrependimento. É isso aí. O arrependimento é o pontapé inicial para vivermos uma vida em amor. Se não tiver esse arrependimento, se não tiver esse arrependimento na nossa vida, não tem como viver esse amor, que é o arrependimento que vai fazer com que nós venhamos entender acerca desse amor de Deus para com a nossa vida. E aí o poder do Espírito Santo é o termo utilizado para designar o momento em que a terceira pessoa da Trindade reveste-nos de virtude para realizar obra específica no reino de Deus. Atos 1, versículo 8. E dentre as muitas capacidades que Deus espera que desenvolvamos, o amor é a principal virtude de que devemos nos ocupar. Em João capítulo 15, versículo de número 17, que diz assim: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmão, é muito sério. Não tem como viver uma vida cheia de poder de Deus se não tiver o amor. Não tem como viver. Aqui ele é bem específico nesse versículo. Presbítero Marco, ele é bem específico. João 15, versículo 17. Isso vos mandou, que vos ameis uns ao outro. Ele não pediu para nós amar. Ele não falou assim, você pode ter uma escolha, vai lá. Não, ele falou assim, eu vos mandou. É uma ordenança. Né? É uma ordenança, é uma ordem direta. Não tinha como voltar atrás dessa ordem direta. Ele manda o quê? Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmão, temos que viver em amor, para viver uma vida cheia de poder de Deus. Se não tiver amor, capítulo de número 13, se eu não me engano, né? Que fala sobre o amor de Corinto. Se não tiver o amor, talvez possa até ter algumas pessoas que vai discordar com algumas coisas que é escrito naquele texto ali, mas ele é bem enfático, ele é bem firmado, ele é bem explicado. Se não tiver o amor, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, sem o amor, é como um sino, é como um metal, ou seja, sem valor nenhum. Se não tiver esse amor, não tem como viver o poder de Deus, porque a primeira coisa que o poder de Deus, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é convencer do pecado, e aí é onde vai entrar o amor. É quando nós olhamos para nós mesmos, olhamos para nossas dificuldades, olhamos para nossas limitações, olhamos para nossas fraquezas, e entendemos que não temos condições nenhuma de estar na presença dele, mas ele primeiramente, ele nos amou. A Bíblia diz que foi ele quem nos amou primeiro. Então tu vê que o amor de Deus é a primeira coisa que vem diante da nossa vida, diante do nosso coração. E esse amor está manifesto em tudo na nossa vida. Tudo aquilo que é direcionado, que é palpável acerca do poder de Deus, sem o amor não adianta, não tem poder de Deus. O revestimento. Jesus resumiu toda a lei mosaica em 2 grandes mandamentos. E essa atitude não foi despropositada. Em Marcos
lá em Marcos, capítulo 12, Marcos 12, versículo 29 ao 31, que diz assim: E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos, e ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. O mestre tinha consciência de que, se os judeus amassem o próximo com a mesma intensidade e com o mesmo zelo devotado à lei, aquele povo causaria um impacto sem precedente na história da humanidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse que a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Em 2 Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 6 ao 8, que diz assim: o qual nos faz bem, capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi gloriosa, muito mais excelente em glória, ministério da justiça. Então nós vemos aqui que Paulo está falando uma coisa interessante. A gente tem que ter cuidado com a forma que interpretamos esse texto, que vai dizer aqui que no versículo 6, o qual nos fazia ter capacidade de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Tem que ter cuidado aqui, porque tem muita gente pegando esse texto e dizendo que a palavra de Deus mata. Está dizendo que essa letra que Paulo está falando aqui, essa aqui não é essa aqui não, tá? Não é a palavra de Deus que mata. Ela traz vida. É a qual hoje nós vemos a forma de interpretação que as pessoas estão tendo dessa palavra. É quando eu crio uma interpretação da palavra de Deus de acordo com os meus desejos. E aí eu tenho que ter cuidado. Aí se mata. Muitas pessoas hoje estão frustradas diante da igreja, não com Deus, porque criaram uma expectativa na palavra de Deus de acordo com o que ela necessita, de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus desejos. E aqui nós entendemos. Por isso que Paulo falou aqui uma coisa interessante: não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E ele diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ou seja, ele está falando de algo que Moisés só vivia depois que ele descia do monte, depois que ele vinha daquele lugar, e chegava um tempo, aquela glória que estava diante da face de Moisés sumia. Então ele vai dizer aqui uma coisa muito interessante: e veio a glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Ou seja, ele não estava tirando, ele não está aqui desfazendo daquilo que aconteceu na vida de Moisés.
Ele só estava falando de um ato que foi para um tempo, foi para aqueles dias. E hoje nós temos a manifestação do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo 24 horas na nossa vida. Porque Moisés viveu esse poder que era transitório, ou seja, tinha um tempo que se ele não tivesse uma vida de busca e não estar em certo local para ele que viesse essa glória sobre ele, ele continuava sendo de uma forma normal. Mas quando ele ia diante do Senhor, quando ele estava diante do Senhor nos montes, buscando a Deus nos montes, né? Porque naquela época ele tinha que ir, ele estava nos montes. E quando ele voltava, a Bíblia vai dizer que havia uma grande glória sobre a sua vida, sobre o seu rosto. Mas aquilo ali passava. Hoje não, hoje nós temos a presença do Espírito Santo, que é viva e eficaz na nossa vida, 24 horas. Essa glória não passa, esse poder não passa, ele está sobre nós, 24 horas. Mas como eu vivo esse poder? Como eu consigo que esse poder venha a ser manifesto? É quando ele faz algo que diferencia na minha vida, uma vida de compromisso com Deus. O amor sempre. Não existe momento bom ou ruim para praticar o amor. Devemos exercê-lo sempre. Certa vez, Pedro se aproximou de Jesus para lhe perguntar: quantas vezes um irmão deverá ser perdoado? O mestre respondeu aos seus discípulos: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, do 21 ao 22. Na verdade, Cristo estava ensinando a Pedro que o amor precisa ser praticado sem limite. Mateus 18, do 23 ao 35. E não a questão não é quantas vezes se deve perdoar. A ponto é, precisamos exercitar o perdão como uma expressão de amor que temos pelo próximo. Então é algo desafiador, mano, a viver uma vida cheia de poder de Deus. Tem que viver o amor. Talvez esse seja o maior desafio do crente, né? É. E é o maior desafio que nós temos. É amar. Em Mateus 18, versículo 23 até o 35, diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fosse vendido com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que passasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passará. Então o seu senhor, chamando-a à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste?
não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Então tu vê que é algo muito sério aqui, irmão. Tu vai ver que ele faz uma demonstração aqui de um homem que havia uma dívida com um certo rei, e ali ele vai adiante daquele rei, aquele rei cobra aquela dívida, e ele ali se lança nos pés daquele rei que não tinha condições de pagar, e a Bíblia vai dizer aqui que ele, com íntima compaixão, ele perdoa aquela dívida. E aí ele sai diante daquele rei, que eu acho interessante esse texto aqui, tem a mesma situação na sua vida, havia uma outra pessoa que o devia, e ele não teve essa compaixão, ele não teve esse mesmo amor. Cuidado, que às vezes nós queremos ter algumas coisas de Deus só para nós, e às vezes o que vem para nós é para que nós venhamos lançar sobre as outras pessoas também. Ele tinha que ter o quê? Essa compaixão, falar assim, cara, eu vivi um momento muito angustiante aqui, devia, e aquele homem podia ter me lançado, podia ter me vendido, podia ter feito uma série de coisas comigo, mas ele se compadeceu. Então agora ele deveria o quê? Se compadecer com os outros. É por isso que nós falamos que o amor é algo muito desafiador. Nós temos que ter o cuidado com esse amor. Esse amor é muito desafiador na minha vida, para viver uma vida com o poder de Deus, com a presença do Espírito Santo. A primeira coisa que tem que haver na nossa vida é o amor. Não tem como viver uma vida de poder de Deus se não tiver o amor. Não é verdade, meu presbítero Marco? O que você acha? Com certeza, tem que o amor acima de tudo, né? O interessante nessa passagem, né, que nós vemos aqui de Mateus, que o que ele recebeu ele não conseguiu passar, né? Ele recebeu o perdão e não conseguiu transmitir o perdão. Quer dizer, incorreu, né, na verdade, num grande erro. Foi perdoado, mas não teve a grande oportunidade de perdoar a dívida também, que essa pessoa, a Bíblia não vai dizer, né, qual era, né, o que era, mas ela está mencionando, fazendo a questão de dívidas aí, né? E ele não perdoou. E aí tu vai ver o quanto era a lei daquela época, que as dívidas, quando tu tinha uma dívida, tinha que ser paga. E se você não tivesse aquele valor para pagar, você passava a ser escravo daquele cara que você tinha aquela dívida. Então tu vê que ali, nós vendo aqui, tu vai ver que aquele homem tinha um poder que ele podia vender o cara, a mulher, os filhos e tudo que ele tinha para cobrir uma dívida. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele pagou. Havia uma dívida muito grande. Havia uma dívida que nos trazia a condenação. Que esse texto eu acho ele muito interessante. É um texto que me chama a minha atenção, que é no Colossenses 2 e versículo 14, que diz assim: e havendo riscado Lacédon, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, e cravou-a na cruz do Calvário. Olha só, o interessante é que ele disse, e havendo riscado a cédula. O que era uma cédula da época? Era como fosse uma promissória, é como fosse algo igual você hoje você vai lá na Casa Bahia, faz uma compra, o que eles fazem quando você tem um crédito? Eles te dão um carnê, e aí você vai pagar de tantas prestações. Só que aqui nós não estamos falando dessas prestações que nós temos aqui, que tem como nós pagar. Nós estamos falando de algo que não tinha como nós pagar. Era
impagável, né? Era impagável. E aí Jesus, né, veio com sua graça e pagou. E ele vai dizer interessante que ia vindo riscada a cedra que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ou seja, quando ele fala assim, de alguma maneira, amado, ele estava falando de algo que era impossível de pagar, que era contrário. Ou seja, ele está falando de algo que não tinha jeito, já era. Mas aí ele vai dizer, de alguma maneira nos era contrário. E ele vai dizer assim, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Nós vemos aqui que o amor pagou um alto preço para que eu e você hoje estivéssemos aqui, com esse poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. O amor sem distinção. No Antigo Testamento, a lei ordenava que aquele que pecasse deveria receber uma punição em igual proporção ao mal que tivesse causado. Tu vai ver isso lá em Êxodo 21, 25, que eu acho que havia uma lei. Êxodo 21, 25, 21, 22 ao 25. E se algum homem pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e o pagará diante do juízo. Mas se houver morte, então dará vida por vida, olhos por olhos, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, feridas por ferida, golpe por golpe. Então tu vê que havia uma lei, Marco, muito forte, muito pesada, Muito rígida, né? muito rígida. Se tu tivesse qualquer problema com a outra pessoa, ou se tivesse uma pessoa que fosse lá da tua família, aconteceu e aquela pessoa matou, ela pagava com a sua própria vida, ela tinha que morrer também. Era essa lei que Jesus estava querendo que viesse mudar, porque estava muito rígida, muito dura, de uma forma muito assim, massificante. Então tu vai ver que Jesus vai fazer o quê? Ele vai dar 2 mandamentos, que aí tu vai entender acerca disso aqui, que aí tu vai ver aí. Por isso, ao ensinar sobre o amor, Jesus jogou essa regra e instituiu um novo mandamento: amar o próximo é mais importante do que pagar o mal com mal. O apóstolo Paulo compreendeu perfeitamente a mensagem de Jesus, por isso ele usou sábia palavra ao recomendar aos cristãos romanos: não devemos nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, 8. O apóstolo constatou que era necessário eles despertarem para um novo momento, no qual o amor é o principal mandamento. Então tu vê como é que é muito sério viver esse poder do Espírito Santo, se não tiver o amor. Eu estou enfatizando aqui, eu estou sendo bem, sempre voltando nisso, porque não tem como, é a Bíblia, é a palavra de Deus que diz, não sou eu. Ainda que talvez nós vamos olhar aqui, mas isso aqui não pode ser, não tem que ser assim, eu não acho assim, tá? Eu também tem muita coisa na Bíblia que eu também vou dizer para você que eu não concordo não. Mas a Bíblia não foi feita para massagear o que eu concordo, o que eu acho. A Bíblia é um livro de fé e de prática. Ou seja, não tem como viver uma vida de fé se não haver uma vida de prática. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das que se espera. Tu vai ver que os antigos obtiveram testemunho por causa de quê?
Por causa da fé. Viver uma vida de poder de Deus por causa da manifestação da sua fé, que foi regrada em amor. Você vai ver que os homens que viveram no antigo, lá como aqui do Êxodo, viveram a vida de poder de Deus, porque a primeira coisa que houve neles foi esse amor. O revestimento de resiliência. O poder do Espírito Santo nos torna absolutamente capazes de suportar experiências difíceis na vida. Contudo, ainda que alguns problemas nos sobrevenham, contundentemente, temos o Espírito para nos ajudar a vencer e superar os desafios que enfrentamos. Eu estava em casa ontem, estudando acerca da revista, e essa palavra aqui, resiliência, me chamou a minha atenção. Essa palavra resiliência, ela quer dizer voltar à sua forma natural. É o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje, Marco. A igreja voltou à sua forma natural. Capítulo 2 de Atos, versículo 47, vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão em casa. Aonde a igreja começou, aonde teve um pontapé inicial. Nós sabemos que a igreja vai nascer no Calvário, mas o começo dos primeiros passos da igreja começaram dentro dos lares, e hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós podemos voltar à forma natural. Não quer dizer que eu estou tirando aqui todo um peso de culto dentro do templo. Não é isso não, irmão. Eu estou falando que hoje, muitas pessoas hoje voltaram a ter comunhão dentro do seu lar, aquilo que tinha se perdido, aquilo que tinha passado a não ter muito valor, hoje passou a ter mais valor. As pessoas estão mais unidas dentro do seu lar, as pessoas estão mais com diálogo dentro do seu lar por causa disso, por causa desse momento. Então a igreja está voltando à sua forma natural de viver aquilo que Cristo nos diz, aquilo que os apóstolos mesmo viveram. Em Atos capítulo 2, versículo de número 1. Atos 2 é um dos textos mais, posso dizer, e diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e, fazendo, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E aí diz aqui: perseveravam unânime todos os dias no templo, e partiam o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Então tu vê aqui que hoje houve uma necessidade de haver esse momento difícil, que eu creio que isso vai passar. Eu tenho a maior certeza que Deus está no controle. Eu tenho a maior certeza, irmão, que nunca mais a igreja será a mesma depois desse momento. As pessoas vão estar vivendo mais em amor, em união, em comunhão, porque uma coisa que eu tenho falado: não adianta eu ter comunhão na rua com os outros se eu não tiver comunhão em casa. E isso está trazendo de volta a comunhão para dentro de casa, porque aí tu tem que ficar, tu está preso, está dentro de casa, tem que ficar perto, não tem como sair, e aí tu volta. Então por isso que eu achei muito interessante, até marquei ela aqui, que eu vou estudar mais sobre essa palavra. Ou seja, aquilo que tomou, que foi deformado, voltou à sua forma natural. O conceito igreja, o estar junto. Eu louvo a Deus, irmão, por esse momento que a igreja está vivendo. Eu não estou falando para vocês que eu estou alegre não, irmão, porque ficar dentro de casa, se eu não poder estar com os irmãos, para mim tem sido muito difícil. Mas hoje eu entendo que a igreja teve
houve a necessidade dessas coisas vir para que nós possamos ter uma vida de comunhão dentro do nosso lar. Fazer aquilo que a Bíblia diz, entrar em nosso quarto, no seu quarto, fechar a porta, chamar o Pai que está em secreto. É o único lugar que eu vejo, Marco, a Bíblia falar que você pode chamar Ele em secreto, é no seu quarto. Eu acho que é algo mais tremendo da palavra de Deus é quando Ele diz assim, cara, entra no teu quarto. Tipo assim, eu quero se revelar a você. Ou seja, quarto é lugar de quê? De intimidade, cara. Ele podia ter falado assim, entra na cozinha, entra no banheiro, entra... Não, ele falou assim, entra no seu quarto. Ele mostrou o local que Ele quer que tu vá lá, que Ele quer se revelar a você, é lugar de intimidade. Quarto é lugar onde nós se despimos. Quarto é lugar onde nós ficamos à vontade. Ou seja, quarto é lugar de intimidade. Contra os impulsos do pecado. Cada um é tentado conforme o seu próprio desejo. Ou seja, cada pessoa é seduzida de uma maneira específica, dependendo daquilo que atrai. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado, quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Resistir às tentações é uma das capacidades que recebemos quando estamos revestidos pelo Espírito Santo. Lembramos-nos das experiências de Jesus, que foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Satanás tentou Cristo, sugerindo-lhe que transformasse pedra em pão, pois sabia que o mestre estava com fome, depois de ter enfrentado um jejum de 40 dias. Mateus 4:2. No entanto, Jesus havia recebido o Espírito Santo e estava capacitado para resistir às investidas do diabo. Mateus 3,16. O inimigo usa aquilo que mais gostamos para armar cilada contra nós. Efésios 6,11. Portanto, para resistirmos firmemente às forças espirituais do mal, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Efésios 6,13. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os dominadores das trevas. Efésios 6,12. Logo, contra seres espirituais, devemos usar as armas espirituais fornecidas pelo poder do Espírito Santo. Efésios 6,10. Contra as aflições. Ao contrário do que muitos acreditam, nossas atribulações não possuem a finalidade de nos fazer cair, nem de nos afastar de Deus. Na verdade, é necessário que passemos por muitas delas para entrarmos no reino de Deus. Atos 14:22. Nossas aflições são responsáveis por gerar em nós a perseverança, pois quando conseguimos suportá-las, ficamos mais fortes. Romanos capítulo 5, versículo de número 3, que diz assim: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo usa essas oportunidades para nos ensinar. 2 Coríntios, capítulo 2,
versículo 12 ao 15. Ora, quando cheguei a Tode para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se em mim uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. Para esta certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheio de vida, para a vida, e para essa coisa quem é idôneo. Então nós vemos aqui, o Senhor nos consola em nossas tribulações, a fim de que consigamos superar as lutas, as dificuldades. Então, além de nos fortalecer, Ele também nos ensina a ajudar outras pessoas que padecem no mesmo problema. Ou seja, às vezes nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de luta, um momento de aflição, e eu tenho aprendido uma coisa, que as minhas dificuldades são para que eu venha criar experiência, para que eu possa ter um peso na hora de falar, porque é muito mais, né, nós temos um peso naquilo que nós falamos, quando nós vivemos, do que quando nós não vivemos. O Espírito Santo continua atuando hoje, como era nos tempos da igreja primitiva. Um detalhe importante, por exemplo, é que o apóstolo Pedro afirmou que o poder é para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chama. Revestimento para triunfar. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, que diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, aquele que deseja ser um vencedor precisa estar revestido do Espírito Santo, pois não satisfazemos os desejos da nossa carne quando vivemos no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então nós vemos aqui algo muito interessante, que ele diz: não, digo, porém, andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Tu vai ver que é uma luta diária, né, na vida do ser humano, né, irmão? Carne e espírito. Tu vai ver que a nossa carne, ela quer sempre fazer tudo aquilo que é ao contrário do espírito. Ela se opõe, né? Se opõe um ao outro, entendeu? Estes são os males que o Espírito Santo nos ajuda a vencer: imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódios, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gálatas 5, do 19 ao 21. A lista é grande, né? É, muito grande. Sobre a carnalidade, embora revestido do Espírito Santo, não ficamos isentos de sofrer com os desejos da nossa carne.
A concupiscência pode ser definida como uma intensa disposição para a cobiça. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo para não cairmos em tentações. Mateus 6,13. Mateus 6,13. E não nos induzas a tentações, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder, e agora para sempre. Amém. Pois a cobiça, tendo concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então tu vê aí, o negócio é muito sério. Em Tiago 1, capítulo 1, versículo 15, diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E ele diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variações. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fosse como primícia da sua criatura. Sobre a soberba, uma das tentações que Jesus sofreu no deserto está diretamente relacionada à soberba. Ao levá-lo a um alto montanha, mostra-lhe todos os reinos do mundo e ofereceu-lhe Jesus em troca de adoração. Satanás esperava que o Filho de Deus sucumbisse diante da soberba de cada cobiça. Mateus 4, 8, 9. Contudo, o mestre estava revestido pelo Espírito Santo e sabia que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Em 1 João 2,16. Por isso Cristo resistiu ao diabo. Mateus 4, 10 e 11. O apóstolo Paulo também entendeu que a soberba é capaz de tirar o homem dos caminhos de Deus. Por isso, ao recomendar que Timóteo separasse homens para conduzir a igreja de Efésio, Paulo aconselhou a não escolher recém-convertido, pois, por lhe faltar maturidade cristã, eles poderiam se corromper com a soberba. Em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, versículo de número 6, que diz assim: não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A capacitação espiritual. A plenitude do Espírito Santo é uma das mais significativas e maravilhosas experiências projetada por Deus e destinada aos membros de sua igreja. Significa o revestimento de poder espiritual prometido desde do Antigo Testamento, também chamado de promessa do Pai. Em Atos, capítulo 1:4, que diz assim: e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouviste. Ou seja, então há uma promessa sobre a nossa vida. Aqui tu vai ver que ele faz uma promessa
acerca, falando para o povo ali, né, para os seus discípulos não sair de Jerusalém, porque havia uma promessa de revestimento naquele lugar, para aquele momento, para aquele tempo. E eu acho interessante que esse revestimento veio num período de uma festa, que é muito interessante, que é o dia de Pentecostes. Qual era o significado dessa festa, Marcos? O significado era, né, o dia de Pentecostes significava 50 dias após a Páscoa, né? Então, era na verdade uma das festas que Israel sempre manteve vivo, essa questão da religiosidade, essa cultura, essa cultura, melhor dizendo, né? Obrigado. Então, o povo de Israel ela tinha essa questão dessa cultura de passar. E o que o senhor falou aí interessante aí no Atos, né, livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém. Aí é uma pergunta bem interessante para nós. Como essa promessa viria? Viria como? Talvez na cabeça deles viria como? Numa caixinha, num governo militar, num governo político, sabe? Então, talvez essa seria a dúvida. Mas o que Jesus vem falando aqui, vai falar assim: ficai em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém. Existiu uma promessa para que eles ficassem no lugar, para que fosse revestido do poder de Deus. O interessante é que, como eu falei aqui, né? Que festa é essa? Era a festa da colheita. Era a festa a qual traziam a primícia. E o Espírito Santo sobreveio como uma primícia na nossa vida. Deus também teve esse cuidado de fazer com que as pessoas... Tu vai ver que era uma festa de um costume, né, judeu, daquele eles traziam da sua colheita as suas primícias. E aí está o significado da descida do Espírito Santo no dia dessa festa. Porque Deus também estava falando assim: cara, estou te dando a minha primícia. Assim como vocês têm trago a minha primícia, eu também estou te dando aquilo que é primeiro, que era a presença do Espírito Santo que estava sobre a vida deles 24 horas. Então tu vê o grande cerne dessa festa, de uma forma que Deus também tem esse compromisso de trazer a nós as primícias, daquilo que é primeiro. É interessante aqui, porque eu estava estudando sobre essa festa e vendo sobre a cultura, e tu vai ver que ali havia uma festa que eles traziam as suas primícias, e não poderia ser em outro tempo, em outro lugar, se não fosse naquela data, naquele dia de Pentecostes, porque Deus estava primiciando sobre as nossas vidas, com a presença do Espírito Santo, com esse poder maravilhoso, está sobre nós. Né? Deus é muito detalhista. É pequenos detalhes, às vezes tu vai falar assim: mas por causa de que no dia de Pentecostes? Era uma festa que acontecia há mais de 200 anos. E aí, tu vai ver a descida do Espírito Santo. Por causa de que não foi na Páscoa, que era a festa mais importante que o judeu tem? Tem mais importância, com mais, né? Tem ênfase. ênfase. Por que não na Páscoa, não? Mas o próprio Deus deixou passar os 50 dias, para que quando o povo viesse trazer as suas colheitas, as suas primícias acerca daquele lugar, Deus falou assim: também estou trazendo a minha. Interessante. Né? Também estou lhe dando a minha primícia. Requisitos. A primeira experiência da plenitude do Espírito Santo, relatada nas Escrituras, ocorreu no dia de Pentecostes, em Atos 2. Essa experiência testifica a ressurreição de Jesus. João 16, 7. Atos 2, 32 a 32. Só pode ser concedida por ele. João 1, 33. Destinando-se a todos os cristãos. Foi prometida pelo Pai
Atos 1:4. É interessante esse texto de Atos 1:4, hein, Marco? Estando com eles, determinou-lhe, olha só, ele determinou, ele falou assim, cara, fica aqui que eu tenho algo bom para vocês, algo que vai fazer a diferença na história de vocês, cara. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. E ele disse assim, não ausentei de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ou seja, tinha uma promessa para aquele dia, para aquele tempo, cara. E essa promessa veio nos alcançar nos dias de hoje, que é essa presença do Espírito Santo, que é esse poder que está sobre nós. É oferecida aos que têm sede e crê, em João 7, 37 a 39, e concede autoridade especial a quem a recebe. Olha só, irmão, coisa interessante, a quem a recebe tem uma autoridade especial. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, que diz assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. É esse poder que está sobre a nossa vida. Para recebê-la, o cristão deve crer de acordo com as Escrituras. João 7, 37. Pedir com fé. Mateus 7, 7. Orar com perseverança. Lucas 18, 1. Obedecer de coração. Lucas 24, 49. Aproxima-se com confiança do Pai. Salmo 143, 6. E beber da água que Cristo ofereceu. João 7, 37. Dentro da conclusão, irmão, eu quero deixar aqui duas perguntas, que você que está aí, que vai assistir esse vídeo, eu quero que você pare e reflita nessas duas perguntas. A primeira pergunta é: como você tem agido diante do Espírito Santo para recebê-lo e para ser constantemente renovado por seu poder? Essa é a primeira pergunta. Vou repetir: como você tem agido diante do Espírito Santo para recebê-lo e para ser constantemente renovado por seu poder? A segunda pergunta é: você tem sido uma pessoa de fé que se preocupa com o avivamento de hoje? Ou seja, o que é avivamento? O poder do Espírito Santo está relacionado a algo bem maior do que apenas manifestar o dom de falar em língua estranha. Atos 2:4. Assim, quem é cheio do Espírito Santo apresenta o amor como principal característica, suporta as diversidades com resiliência e torna-se um grande vencedor. Essa é a grande capacitação que está disponível a todos os cristãos pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu vou estar fazendo as duas perguntas de novo, tá, irmão? Para você bem frisar na sua mente, e depois vai lá no grupo e coloca lá o que você acha dessas duas perguntas. Como você tem agido diante do Espírito Santo para recebê-lo e para ser constantemente renovado por seu poder? Segunda pergunta: você tem sido uma pessoa de fé que se preocupa com o avivamento de hoje? Ou seja, o que é avivamento? Deus os abençoe, a igreja, e Deus venha derramar a sua graça, o seu poder, o seu amor sobre vocês. E quero afirmar aqui para você, esse momento que o país está passando, isso vai passar. Isso vai passar, isso tem um propósito. E eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Louvado seja Deus.
Então vou estar orando para dar término nesse momento. Poderoso Deus e eterno, grandioso, rendemos graça a Ti, Senhor, por nós estarmos aqui na Tua casa mais uma vez, aprendendo da Tua palavra. Deus, que essa Tua palavra possa ir aos corações, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo. Pai, nos dá graça, Senhor, nos dá condições, Senhor, que nós possamos estar revestidos com esse poder, Pai. Espírito Santo, que nós possamos estar cheios desse Teu poder, Pai, sobre as nossas vidas, para que nós possamos avançar, independente das circunstâncias, Senhor, independente dos momentos, Senhor, que está aí diante de nós. Mas, Deus, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu agir, e tenho uma certeza que Tu farás coisas grandes, de firme, que nós não sabemos. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra ela é real. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem tampouco chegou ao coração do homem o que Tu tem preparado para nós, e que nós possamos estar, Senhor, a cada manhã, a cada dia, revestido com o Teu poder, em nome de Jesus, amém.